Shalom, pessoal. Tudo bem com vocês? Pois é, eu sou o Enos Figueiredo. Estamos aqui no canal Bíblias, Manuscritos e o Nome Divino. Quero compartilhar com vocês alguns conceitos importantes, textos bíblicos que ajudam a aumentar a nossa convicção sobre a grandeza do nome, a importância do nome. Nós conhecemos Jeová em português, temos Jeová no hebraico, e aqui você fica esclarecido por que é legítimo é, a gente fazer essa referência ao nome de Deus, tanto em hebraico como em português, segundo as fontes que estão disponíveis no momento, tá bom? Porque se a gente não tiver essa consciência, alguns dizem que foi inventado, ou que é indevido, que é inadequado, e a gente fica sem saber por que as pessoas estão dizendo isso. Na verdade, elas estão seguindo fontes acadêmicas que até dão algum embasamento, mas existem falhas também que muitas vezes não são contra-argumentadas. E existe muita legitimidade, sim, dentro do texto da Bíblia, o texto hebraico, bíblico, e da tradução também para a língua portuguesa, das fontes disponíveis. Se você ficar por aqui mais um pouco, você vai ampliar essa sua convicção, vai ter acesso a fontes que muitas vezes não são divulgadas, não são compartilhadas por aí, tá bom? Eu vou desligar a câmera para a gente se concentrar então no texto principal. Bom, aqui nós temos em tela o nome de Deus em várias línguas, Jeová em hebraico, Jeová em português, Jehová em inglês, Jehová. Ali na língua grega, o Jeová também era a forma grega antiga. Mas talvez alguém diga, bom, o hebraico é uma língua que só tem consoantes, não tem vogais. Se você for lá em Israel agora, estiver viajando, você vai ver tudo escrito com consoantes. Em parte é verdade, o hebraico ele é uma língua consonantal de longa data, porque eles sempre falaram as vogais, mas demoraram bastante tempo para escrever as vogais. Então, durante uma época, sim, o hebraico era escrito só com consoantes. Mas, depois de Cristo, por volta do sexto, sétimo século, eles começaram sim a escrever as vogais em todo o texto hebraico. Atualmente está novamente a língua hebraica se concentrando apenas no texto consonantal e as vogais são ensinadas para as crianças. Hoje em dia, há fontes que apontam nesse sentido, né? Tanto é que quando Pilatos fez a placa ali, quando Cristo estava em seu último momento de vida, a placa foi escrita em grego, em hebraico e em latim, né? Então, o hebraico não era uma língua morta, não, viu, gente? Conforme alguns pensam que era, mas não era. No primeiro século ainda estava em vigor, e no primeiro século também se falava o nome de Deus. Mas tá, voltando para o nome divino, as quatro letras conhecidas como tetragrama, ali são quatro consoantes. Isso provavelmente você já sabe. E as vogais que a gente encontra no texto bíblico, quais são? Nós encontramos as vogais E, O e A. Então, juntando com as quatro consoantes, fica o nome Iehová. É importante a gente perceber que lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, o Deus eterno, Jeová, Jeová, ele fala então sobre a sua eternidade. Ele se revela plenamente dizendo que é ele é Ra, Raiá, Ve, Rové e Ve, Irié, aquele que era, que é, que será. Raiá, aquele que era, Rové, aquele que é, e Irié, aquele que será, é futuro, aquele que será. Nessas três palavras, a gente percebe que tem as consoantes e as vogais do nome de Deus. E Rie, temos aqui duas letras, Ie. Rové, temos Rove, três letras. E Raiá, temos as duas últimas letras. É uma composição, um acrônimo para o nome divino que ele mesmo escolheu para ele, que ele diz lá em Êxodo 3,15. É assim que serei conhecido para sempre. Este é meu nome. Será lembrado de geração em geração. Jeová. Pois é, nós também somos uma geração que conhecemos o nome de Deus, porque Jesus Cristo disse que daria a conhecer o nome de seu Pai. Jesus está cumprindo isso, dando a conhecer o nome do seu Pai, que ele ama, que está em união conosco.
E Jeová também garantiu que o seu nome seria conhecido para sempre, em todas as gerações. Não só em hebraico, mas também em outras línguas, como ocorre com a gente, né? Com a língua portuguesa. Esse é um texto do Apocalipse que é muito lindo, ele é muito esclarecedor sobre Jeová Deus, né? Aqui no texto hebraico você está vendo que só tem as consoantes, né? Esse é um manuscrito que é chamado Hebrew Gaster 1616. E ele foi copiado de um outro manuscrito muito mais antigo lá na Índia, um manuscrito de Cotim, que tem tanto os evangelhos como o Novo Testamento em hebraico. E aqui você percebe que é até um pouco mais difícil de ler, porque para mim, que sou um iniciante, ler sem as vogais é mais difícil, né? Que tá só as consoantes. Ani, V, Hashem. Quando tem assim esse V é um Vav, aqui é um Re, né, que é como se fosse um H, e esse risquinho aqui é como se fosse uma contração da palavra Hashem. Você deve estar estranhando, mas significa o nome, Hashem, o nome de Deus. É uma forma corrente que os judeus usam, uma maneira de falar para se referir ao o nome quando eles querem se referir ao próprio Deus Todo-Poderoso, ao Deus Eterno, Yehová, Jeová, tá bom? E aí depois ele vem dizendo que ele é, sim, Ha-Hayá, Ve-Rové e Ve-Rié, aquele que era, que é e que será. E a partir daí, ele está revelando também o seu grandioso nome e o seu grande propósito de amor, que começou lá no passado, é presente também atualmente e será assim sempre no futuro. O Deus de amor, de justiça, o Deus eterno, ele está conduzindo aqueles que têm fé nele para um futuro maravilhoso, um futuro pleno. É porque a eternidade é um presente que ele também quer estender aos seus adoradores. É algo maravilhoso, né? Então, o nome é importante e o significado é mais amplo, né? É mais incrível. E já que você tem interesse em ampliar o seu conhecimento sobre o nome de Deus, eu quero te mostrar ainda outras preciosidades que estão aqui nesse manuscrito. Por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, ali fala das criaturas, dos anjos, dizendo: Santo, Santo, Santo é Jeová Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que vem. No hebraico, aqui nesse texto hebraico, você percebe que tem o tetragrama aqui, que a gente conhece pelo texto hebraico como Yehová, quando tem as vogais, e aí diz Ha-Hayá, Ve-Rové e Ve-Irié, aquele que é, que era e que será. É interessante que quando coloca aqui aquele que será, difere um pouquinho lá do texto grego, e quando traduz para o hebraico fica aquele que virá. Pois é, essa diferença aqui do texto para aquele que será é muito interessante porque é bem próximo do que o judaísmo está acostumado a dizer sobre a eternidade do Deus Todo-Poderoso. Então, para alguns estudiosos, é evidência de que esse texto ele tem uma legitimidade muito forte. Alguns indicam que ele tem palavras que só eram usadas lá no primeiro e no segundo século. Então, tem estudiosos aí bastante empolgados, como a doutora Janice Baca, entre outros, que veem nesse manuscrito uma escrita hebraica bem antiga. Ainda seguindo com outra curiosidade que a gente encontra nesse texto, Apocalipse 7, 10 e 11, fala ali daqueles que clamavam em alta voz: devemos a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Esse texto aqui está fazendo uma diferença entre Deus e o Cordeiro, né? E claro que todos esses estão agradecendo por essa salvação. Aí o 11 diz: todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos das quatro criaturas viventes, e eles se prostraram com o rosto no chão, diante do trono, e adoraram a Deus. Muito bonita essa passagem, e aqui em Apocalipse, no hebraico, você vê que a referência a Deus está o nome mesmo de Deus, Yehová. E Yehová novamente aqui, lá Yehová, tá? O tetragrama está ali, de modo que o leitor em hebraico entende claramente que a adoração
está sendo dirigida a Jeová Deus. Agora, outra particularidade que eu encontrei aqui em Apocalipse 14, 6 e 7 é quando vem o anjo, então, proclamando as boas novas eternas, né? E aí ele diz que quer que essas boas novas sejam declaradas na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele diz em alta voz: temam a Deus e dê-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Assim, adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. No texto em hebraico, a gente encontra aqui Yehová também, tá? No versículo 7. Então, é bem interessante que essa preservação do nome de Deus no texto hebraico fica fácil entender para quem que a gente deve dirigir a nossa adoração. Jesus Cristo disse, né? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Qual é o nome do Pai? No texto hebraico, mesmo no Novo Testamento, ocorre aí Yehová. Tudo bem? Alguns ficam pensando, não, mas esses textos hebraicos, muita novidade, deve ser um texto mal feito ou adulterado, né? As pessoas dizem logo isso sem nem mesmo estudar. Mas, na verdade, é o contrário. Tem muita gente hebraísta ou que tem um nível de conhecimento acadêmico elevado que olha para esse texto com muita empolgação por ele ser bem consistente. Você também pode pesquisar, ele está gratuito na internet. É o Hebrew Gaster. Ele é cópia, então, de um texto que está em Oxford, que foi copiado lá da Índia, de Cochin. E a tradição popular diz que Tomé foi pregar na Índia, né? Se você não sabia desse detalhe, é muito interessante. Bom, existem também outros manuscritos que têm os evangelhos em hebraico, tá? Se você não sabia, por exemplo, existe esse VAT EBR 100, é o nome técnico, né, que eles dão para organizar no arquivo deles, que é do Vaticano, VAT EBR 100, e nele também a gente encontra aqui, ó, Malar Hashem, quer dizer, o anjo de Jeová. Hashem, quando você ouvir, quer dizer o nome. Então é o anjo de Jeová. Está aparecendo aqui nos evangelhos? Pois é, está sim aparecendo em outro manuscrito que você também pode consultar. Está online, é só digitar VAT EBR 100, vai aparecer, você pode navegar se quiser conferir, tá? E tem vários especialistas indicando que esse texto em hebraico também é um texto muito bom, muito consistente. Existem cópias ruins? Existem, mas aqui eu estou trazendo para vocês que os especialistas apresentam como sendo as melhores traduções, as melhores versões em hebraico. Não estou dizendo aqui que eles são os originais em hebraico. Não é isso que eu estou dizendo, não confunda. Não estou falando que esses textos aqui são os originais em hebraico, mas que os especialistas atestam que eles têm uma boa consistência. No caso do Hebrew Gaster 1616, alguns especialistas apontam que ele tem uma grande chance de ter sido produzido lá no primeiro ou no segundo século por causa de palavras que só ocorrem naquela época, que estão presentes no texto. Tudo bem? Acho que você entendeu isso, é tranquilo. Mas alguns não gostam quando tem cópias dos evangelhos em hebraico, porque por causa de outras polêmicas, não é? Mas fique tranquilo concernente a traduções, que alguns pensam assim, só adoro o grego, tem que estar em grego. A gente não precisa ter essa fixação, porque as traduções em hebraico já existiam desde há muito tempo. Hoje tem muita gente da academia liberal que diz que não, mas há registros, há testemunhos consistentes que são ignorados, fontes que estão sendo ignoradas. Quer um exemplo? Epifânio, por exemplo, ele diz que, lá no livro dele, aqui está em tela, né, a citação e a tradução, que a gente encontra mais essas publicações em inglês, né? Então, encontrei em inglês, fiz a tradução aqui em português desse trecho, diz assim: mas alguns já devem ter respondido que o Evangelho de João também, traduzido do grego para o hebraico, está nos tesouros judaicos. Quero dizer, os tesouros de Tiberíades. Está guardado lá secretamente, como certos judeus convertidos me descreveram, em detalhes. E não apenas isso, mas disse que o livro dos Atos dos Apóstolos, também traduzido do grego para o hebraico,
está lá nos tesouros. De modo que os judeus que o leram, aqueles que me contaram sobre ele, foram convertidos a Cristo a partir dele. Então, essa referência maravilhosa que ele traz, dizendo que pessoas leram a tradução em hebraico e, em resultado dessa tradução, também se converteram a Cristo. Né? Jesus Cristo ordenou que as boas novas fossem pregadas em todas as nações. E claro que foi em todas as línguas também, não apenas em hebraico. Ali em Atos 2, 8 e 9, nós vemos a prova. As pessoas disseram, estamos escutando na nossa língua de nascimento. E havia pessoas de várias partes, de vários países, escutando as boas novas na língua delas. Não só em hebraico, mas em grego e em outras línguas da época. E quanto à tradução das boas novas, dos evangelhos, para outras línguas, elas também traduziram os nomes. É muito comum dentro da Bíblia vermos algumas traduções de nomes. Como, por exemplo, lá em João. Dê uma olhada. Se você respeita a Bíblia, segue as Escrituras e tem dúvida, dá uma olhada lá em João 41 e 42. Você vai ver tradução de nomes ali. Ou em Atos 9:36 também. Dentro da Bíblia, nunca foi pecado, nunca foi regra não traduzir o nome. Agora, na tradição do misticismo, aí eles criam uma regra, não pode traduzir nome. Ou às vezes, talvez a pessoa influenciado pela cultura moderna, né, assiste um filme, lê um livro, diz, olha, o nome não muda. No nosso tempo, talvez não haja necessidade de fazer uma adaptação ou tradução do nome. Mas na época bíblica, com certeza existia essa necessidade. Isso nunca foi pecado, nunca foi nenhum problema. Não é paganismo. E quando a pessoa se opõe à tradução do nome, não tem base nas Escrituras. Ela já está, com certeza, se distanciando do próprio Jesus Cristo e do modelo apostólico. E já que falamos no Epifânio, há uma referência dele ao nome divino, que às vezes é desconhecida. Ele escreveu sobre o nome divino, como os judeus falavam, sendo Iobá, que a gente entende atualmente como sendo Iová. Pois é, ele escreveu assim. Apesar de ter escrito na sua obra dessa maneira, alguns livros confundiram e colocaram Iové. Mas hoje já existem diversos acadêmicos que fazem essa comparação. Alguns nem são favoráveis ao nome Jeová, mas eles registram sim que Epifânio escreveu Iobá, né? Ou na forma mais latinizada, Ioba. Bom, Epifânio não era ignorante, ele sabia hebraico, e essa foi a forma que ele tentou escrever o nome de Deus no grego. Agora, uma fonte adicional, né, para não dizer assim, trouxe só uma fonte. Nós temos Johannes Lesden, que foi hebraísta, por volta do ano 1700, um dos melhores hebraístas do seu tempo. Ele confirma também que Epifânio escreveu Iobá. E mais, anteriormente a ele, Nicholas Fuller, ele registra no livro dele Miscellaniorum Theologicorum e Decas Excitatione Philologicarum, são livros em latim. Essas duas obras se confirma ali que Epifânio sim se referiu a Iová, Iobá, ou às vezes também a gente vê Iaô, ou às vezes a gente também vê Iaô em alguns textos, tá? Então aqui são fontes adicionais mostrando como ele escrevia o nome divino. Você provavelmente já ouviu falar em Orígenes, mas dificilmente as pessoas divulgam que esse homem temente a Deus também escreveu Yahuiá para hebraios. Quer dizer, Yahuiá para os hebreus, é a forma que os hebreus se referem. Ele escreveu Iaô também, porque era muito comum naquela época. Sabemos que Iaô no grego é o mesmo Iá no hebraico. Já em português, Iá Jeová, já Jeová. Está tudo certo. E aqui nós temos outra fonte também de Orígenes atestando, então, a escrita do nome divino para os hebreus como sendo Yahuiá. Né? Você está visualizando aí. Talvez você já tenha sido confrontado com a citação de Teodoreto. Mas Teodoreto falou Yahvé. Bom, talvez a pessoa não saiba, mas
que Teodoreto escreveu foi que para o Samaritai, men Yahvé, Yodaioi de Iaô, vulgo preparam Iá. Então, o que ele escreveu é que os samaritanos tinham essa pronúncia, mas que os judeus falavam Iaô, ou então Iá, ou Iová, ok? Então é importante ter essa consciência também, que os judeus falavam dessa forma, tá bom? Bom, e se já falamos de Epifânio, de Orígenes e também de Teodoreto, talvez você goste de ficar sabendo que Eusébio de Cesareia se referiu à questão do nome divino como sendo heptafonenton, quer dizer, 7 fonemas ou 7 vogais. Tá? Para ele, era essa a dica que ele deu sobre o nome. Né? Além de em outros escritos se referia ao nome divino como Iaô, do grego, que a gente sabe que é Iá no hebraico e Já em português. E tem fontes fazendo essa referência a Eusébio, principalmente Nicholas Fuller, lá em 1650. Ele vem, então, trazendo esse registro de Evangelia Preparatio, livro 2, página 305. E, no caso, o Nicholas Fuller, que era um hebraísta, que defendia o nome divino Jeová, ele diz que, então, se era 7 fonemas, talvez Eusébio quisesse dizer que fosse Ieuá. E depois, Johannes Lesden, outro grande hebraísta, a partir de ali por volta de 1700, ele também concorda com essa linha de raciocínio, apontando, então, esses 7 fonemas, essas 7 vogais, nessa ordem aqui, Yehoá ou Yeuá, sendo então Jeová a forma que Johannes publicava, então, para as línguas europeias, tá bom? E nós que estamos seguindo Jesus, podemos lembrar das palavras do Salmo 102, versículos 15 e 18, quando diz: as nações temerão o nome de Jeová, e todos os reis da terra a tua glória. Com as nações, os goim, quer dizer, pessoas de outros países, temerão o nome de Jeová. E Jeová no hebraico, Jeová em português, não tem problema. Agora, olha o que diz aqui no 18. Isso está escrito para uma geração futura. Assim, um povo que ainda será formado louvará a Jeová. Assim, um povo que ainda será formado louvará a Jeová. E nós podemos fazer parte desse povo, né? Se seguirmos os ensinamentos verdadeiros de Jesus, louvaremos ao nosso Pai, nosso Deus, Jeová. Não vamos nos envolver em partidarismos políticos, não vamos então nos envolver em projetos gananciosos, mas sendo pessoas pacíficas e de bem, com certeza obedeceremos aos ensinamentos de Jesus Cristo e louvaremos a Jeová. Você se sente parte desse povo que louva a Jeová atualmente? Porque o texto foi escrito para uma geração futura, uma geração dos nossos tempos. Que maravilha, não é? A gente já está se encaminhando aqui para o finalzinho, mas é interessante trazer para você essa análise, porque tem gente que pensa assim, mas eu não ouvi falar que o nome de Deus está misturado com as vogais de Adonai. Essa é outra hipótese fraca, mas que é muito divulgada aí na academia. Euá são as vogais de Jeová. Adonai é diferente, seria Auá. É por isso que Johannes Palmerhodt, quando escreveu uma dissertação lá em 1700, ele disse: as vogais do nome Jeová e Adonai são muito diferentes, tanto no som quanto na figura. Pois se de acordo com a escrita eles são, como parece ser, muito distintos, a pronúncia de cada um não pode deixar de ser diferente também. Aqui está a referência em latim, do outro lado, né? As dissertações eram em latim naquela época. Bom? Então, quando vemos o nome divino escrito nas nossas Bíblias, como Jeová em português e Jeová no hebraico, sabemos que faz parte da revelação do nome de Deus que ele garantiu,
que todas as gerações conheceriam o nome dele. Além disso, você ficou sabendo aqui nesse vídeo que as vogais E, O e A, do nome de Deus, E, O, A, vêm da revelação que ele colocou lá no Apocalipse. Então, as vogais do nome de Deus não foram colocadas de modo aleatório ou inadequado. Elas fazem parte da revelação do próprio Deus, quando diz que ele, aquele que era, que é e que será. Ayá, Rové e Rié. E daí, então, o nome se compõe como Yehová, o Deus eterno, todo-poderoso, pode estar presente na sua vida e pode estar presente em nossa vida, nos ajudando, nos abençoando, desde que a gente o adore e busque com sinceridade. Fiquem com as bênçãos de Jeová na vida de vocês. Um grande abraço e até uma próxima.